Flamengo tem reunião marcada com o Chelsea justamente para concretizar a venda do Matheus França, gente. Matheus França que tá para sair do clube desde a temporada passada. Flamengo que vem valorizando o garoto. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre Claudinho, gente. Claudinho começou a pressionar ali a diretoria do Zenit justamente para que eles negociem ele com o Flamengo. Vou falar sobre isso também com vocês. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Hoje, às 13 horas da tarde, terá ali o sorteio da Libertadores, que vai definir o adversário do Flamengo. Então, gente, se inscreve no canal, ative o sininho, porque quando você clica no botão de gostei também, você ajuda demais esse canal a crescer. Quando você ativa o sininho, você não perde nenhuma notificação, você não perde nenhuma notícia. E quando você se inscreve, você fica por dentro de tudo que acontece no clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. E esse é o canal Futebol Expressivo. Eu tô todos os dias aqui atualizando vocês sobre as notícias que tem acontecido no Flamengo. E de verdade, se inscrever é de graça, gente. Se inscrever, você não paga nada por isso e você fica bem informado de tudo aquilo que está acontecendo no clube mais querido, né? No mais amado. Então vamos falar aqui sobre o sorteio da Libertadores, gente, que vai acontecer hoje, às 13 horas. E o Flamengo poderá pegar qualquer adversário que se classificou em primeiro na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, o Flamengo está no pote 2 e os adversários do Flamengo, os possíveis adversários, estão ali no pote 1. Por quê? O Flamengo deu mole. O Flamengo acabou se classificando em segundo lugar e a gente sabe que quem se classifica em primeiro geralmente são os times mais fortes. Não que a gente seja um time fraco, mas a gente não conseguindo se classificar ali em primeiro, a gente ficou no pote dos times que vai pegar os times mais difíceis. E a gente também não terá ali a chance de mandar o segundo jogo para nossa casa. Ou seja, a gente tem que resolver na nossa casa o primeiro jogo para ir resolver o segundo na casa do adversário. E vamos falar sobre os possíveis adversários do Flamengo, gente. O Flamengo pode pegar Palmeiras, Atlético Paranaense, Racing, Olímpia, Fluminense, Independente Del Valle, Internacional e Boca Juniors. Só pedreira, gente. Desses aqui, eu gostaria de pegar o Olímpia ou o Racing. Eu acho que são os mais razoáveis ali que dá para o Flamengo ficar de boa. Não que o Flamengo tenha medo desses times, gente. Só que você tendo um jogo que você vai resolver na casa do adversário, o segundo jogo sendo lá, fica complicado. Então o Flamengo deu mole, se classificando em segundo. Que bom que a gente está classificado, mas quem vier é jogar de cabeça erguida e entender que tá jogando com a camisa do Flamengo. Infelizmente não tô com a minha camisa que ela tá lavando no momento, mas tá honrando o manto do Flamengo e vai jogar independente de qual adversário seja. Vai jogar sério sendo um adversário fraco ou sendo um adversário forte. Então é dessa maneira que os jogadores têm que entrar com essa mentalidade. Já que as oitavas de finais não vai ser fácil pra gente, a gente tem que facilitar jogando mais do que a gente tem jogado. E o Flamengo, gente, tem evoluído. E principalmente com esses reforços chegando vão dar um alívio ali pro clube. Por quê? Se você tem jogadores que são titulares e eles veem que tem reforços chegando, jogadores que podem tomar a vaga deles, eles vão jogar mais, eles vão se dedicar mais para eles não perder a titularidade. E isso é normal, gente, isso é saudável dentro do clube, para que os jogadores entendam que eles não são insubstituíveis. Então eles se esforçando sempre, eles vão conseguir ali melhorar, ou se eles não melhorarem, quem tá ali pedindo passagem vai conseguir assumir a vaga. E falar sobre o Matheus França sendo negociado, gente. O Flamengo vai se reunir com os representantes do Chelsea justamente para definir ali a negociação do jogador, no caso, definir a venda em definitivo dele. O Flamengo quer vender o jogador há bastante tempo, recebeu propostas no começo do ano e entendia que o jogador valia mais. Não queria vender ali pelo valor que foi lhe apresentado no começo, que foi de 120 milhões de reais. O Flamengo segurou, esperou até essa janela, porque sabia que o jogador poderia se valorizar cada vez mais e sair num preço legal. O Chelsea apresenta uma proposta para o Flamengo de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros que daria ali 25 milhões... 20 milhões de euros que daria ali 125 milhões de reais. O Flamengo quer negociar a partir de 25 milhões de euros, que daria ali 131 milhões de reais. Então, quem paga 20 pode pagar 25. Então o Flamengo entende que se vai negociar o jogador, não vai negociar de uma forma tão fácil, até porque o Chelsea tem dinheiro, gente. O Chelsea tem ali grana. O Chelsea que vai tirar também do Santos o Ângelo, um jogador que o Flamengo quis há um tempo atrás. O Flamengo insistiu bastante no Ângelo. O Santos segurou, o jogador também não quis vir. Então tudo indica agora que ele vai pro Chelsea também. E, gente, uma coisa que tem acontecido lá no Chelsea é que eles estão tentando fazer uma reformulação. Por quê? Tem muitos jogadores com uma idade já avançada no clube e que não estão rendendo. Então eles querem colocar ali sangue novo no time e para colocar sangue novo eles estão indo em vários mercados pelo mundo justamente para conseguir reforçar o seu elenco. E no Brasil a gente sabe que sai muita joia, sai muito jogador bom, jogador que pode render lá fora. Então tendo esses jogadores que jogam bem e que rendam aqui, eles vêm, ficam de olho e já tentam levar o mais rápido possível. E da mesma forma está sendo com o Matheus França, Ângelo dos Santos, se eu não me engano o Andrei do Vasco, Jean Andrei. Enfim, se eu não me engano o Andrei também tem esse vínculo aí com o Chelsea.
E, gente, é essa reformulação que eles querem fazer. Então o Flamengo entende que o jogador vale muito, tem uma multa, acho que é a multa mais cara do elenco, se eu não me engano, é de R$ 1 bilhão. A multa do Matheus França é uma multa muito alta. Claro que ninguém vai tirar o cara pela multa. Não, não faz isso, nenhum clube faz isso, gente. Só se for um clube muito doido mesmo e o jogador seja ali, tipo, um Neymar da vida, outro Neymar que apareça. Mas o Flamengo sabe negociar jogador, o Flamengo não tá desesperado para vender, até porque, gente, o Flamengo já bateu a meta orçamentária em venda de jogador para essa temporada. Então pode chegar a proposta pela Racha, como eu falei ontem, pode chegar a proposta pelo Ayrton Lucas, pelo Pedro, mas quem vai decidir é o Flamengo. O Flamengo está com as contas pagas, não está com a corda no pescoço. O fluxo de caixa para pagar tanto o salário do jogador e as dívidas pendentes envolvendo negociações de atletas estão sendo pagas, estão funcionando. O caixa está saudável dentro do clube. Então, o Flamengo não está desesperado para tirar os jogadores do seu plantel o mais rápido possível. Até porque o Flamengo se organizou há bastante tempo atrás justamente para estar vivendo o que tem vivido hoje. Esses dias de glória, esses dias que a gente tem olhado e tem falado, caraca, que legal. O Flamengo hoje em dia é uma potência aqui na América do Sul, uma potência, o maior clube do Brasil. Ah, mas São Paulo tem mais título mundial, o Palmeiras tem mais título brasileiro. Gente, o Flamengo é grande muito antes desses times. A grandeza do Flamengo é o povo. E os títulos são consequências da gente apoiando e da gestão que começou a ser bem feita no clube. Então, se eles acham que os outros clubes são maiores, não interessa. Nós que somos flamenguistas entendemos que o nosso time é o maior do mundo, o maior do Brasil, e é assim que é. Então, o que o Ante fala, o que os outros falam, não importa. O que importa é o que a nossa torcida acha, o que a gente diz e o que o clube tem feito no momento. Então é isso, o Flamengo tá organizado e a gente não tá desesperado para vender jogador. Falar sobre Claudinho, gente, o Claudinho começou a pressionar a diretoria do Zenit dizendo que não quer continuar no clube e que é para o clube continuar a negociação com o Flamengo, gente. O jogador quer vir para o Flamengo por quê? O Flamengo tem um plano esportivo muito bom, que é de ganhar títulos, paga em dia, dá visibilidade para os jogadores para a seleção brasileira, então é um clube perfeito para um jogador que quer avançar na carreira e até voltar para a Europa mais para frente. Então ele entende que o Flamengo pode dar essa visibilidade para ele e que ele pode ser feliz aqui, porque a torcida do Flamengo, gente, nós torcedores, sabe o que acontece? Nós apoiamos muito esse clube. Nós apoiamos muito até os jogadores que estão lá dentro e estão se entregando. Quando as coisas começam a dar errado e o jogador não está se esforçando, o jogador está causando problema, aí as coisas ficam complicadas porque a torcida fica bolada, a gente fica puto com eles. Mas o jogador tendo vontade de entregar o seu futebol, o jogador se esforçando, por mais que ele não seja muito talentoso, mas mostre raça, determinação e vontade, a torcida apoia. Então o Claudinho joga demais. Vai vir para o maior clube do Brasil, como já disse. Vai vir para a maior torcida do mundo. O clube que dá mais visibilidade aqui no Brasil. Você acha que ele não vai aceitar? Vir. Ele já aceitou tempo de contrato e salário com o Flamengo. Só falta o Zenit aceitar negociar o jogador. A gente falou que o Zenit de começo estava pedindo 15 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo poderia ali iniciar uma negociação com 12 milhões. Mas o Zenit, no passados dias, saíram notícias lá da Rússia dizendo que o Zenit ia pedir 30 milhões de euros pelo jogador, gente. 30 milhões de euros, que daria 156 milhões, se não me engano, 156 milhões de reais. O Flamengo não ia desembolsar tudo isso pelo Claudinho. Então o Flamengo fez o quê? Deu uma acalmada, esperou, também a situação do jogador, esperou o jogador se posicionar. Igual o Alan, do Galo. No caso, o Alan, que é do nosso time agora, do Mengão, o Sorriso. Ele começou a se posicionar, ele começou a mostrar que queria vir para o Flamengo, começou a pressionar o Galo e o Galo teve que vender o jogador, até porque o Galo tinha uma dívida com ele. E dessa negociação, o Galo teve que pagar a dívida com ele do mesmo jeito. Então, quando o jogador se posiciona, quando o jogador tem vontade de vir, as coisas facilitam para o nosso time, gente. As coisas facilitam na negociação. Igual o De La Cruz. O De La Cruz quer vir, mas ele não tem pressionado o River Plate. A situação está complicada por isso. O Flamengo não desistiu do De La Cruz e se ele não vir nessa janela, o Flamengo vai ficar tranquilo, se conseguir fechar com o Claudinho, e no final da temporada vai tentar trazer o De La Cruz a todo custo. Até porque o contrato dele vai estar bem mais perto de ser findado ali, vai estar bem pertinho do fim. Então o Flamengo entende que se for para trazer o De La Cruz, vai ser dessa forma, caso o River Plate não queira vender o jogador no momento. E a gente sabe que com o passar do tempo, com o contrato chegando no final, a multa vai ficando mais barata, né? A multa vai diminuindo, então isso facilita também. E falar de negócio fechado no Flamengo, gente, trata-se do Vitor Gabriel, que foi vendido para um time da Coreia do Sul, se eu não me engano. Ele foi vendido ali por US$ 1.200.000, gente, que na cotação atual, o nosso dinheiro daria ali 5.800.000 reais.
Vitor Gabriel é aquele garoto que subiu da base, fez alguns jogos no profissional, não agradou a torcida, não agradou os técnicos que estavam no momento ali no Flamengo. O técnico, se eu não me engano, foi com o Renato Gaúcho, que ele teve algumas oportunidades. Ele não agradou a gente. De fato, ele é muito ruimzinho, gente. De verdade, o Vitor Gabriel não conseguiu fazer nada no Flamengo enquanto ele teve ali a oportunidade dele. Então ele tinha sido emprestado para um clube aqui no Brasil, recebeu uma proposta lá de fora e o Flamengo negociou o jogador e pegou um dinheiro ali na venda dele. O Flamengo vendeu 50% dos direitos dele, ficou com 50%, ou seja, caso alguma negociação seja feita do jogador futuramente, o Flamengo vai receber alguma porcentagem ali dessa negociação. Então, Vitor Gabriel, seja feliz onde você estiver, qual time você estiver, que você consiga fazer a sua história e consiga avançar no seu futebol e na sua carreira. Porque aqui no Flamengo você não conseguiu, né? Infelizmente. E, gente, falar do jogo de hoje, o Flamengo precisa ganhar e precisa de gols. Precisa construir ali um placar sólido para poder a gente ir tranquilo para a Arena do Baixada na próxima semana. Por quê? O primeiro jogo da Copa do Brasil, que vai ser agora, o primeiro jogo das quartas de finais, vai ser na nossa casa. Vai ser hoje. Hoje tem Flamengo, 9 horas, 9h30. Acho que é 9h30 da noite. Geralmente é 9h30. O Flamengo vai jogar hoje contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O segundo jogo vai ser na casa deles, como eu disse. E se a gente não construir um placar aqui, a gente vai ter que resolver na casa deles. Só que lá, gente, a pressão da torcida é muito grande. Porque o estádio ele é projetado para as torcidas ficarem bem pertinho do campo ali. Bem pertinho para poder fazer aquela pressão toda. E o gramado ele é sintético. Os jogadores do Flamengo eles não têm o costume de jogar ali naquele gramado. Um gramado que a bola corre mais, o jogo é muito mais corrido e o Flamengo não cai nesse tipo de jogo. O Flamengo não consegue ter o seu futebol apresentado com essa grama. É muito diferente. Então, gente, constrói um placar em casa hoje, que a gente consiga ali um placar muito bom pra gente ficar tranquilo pra próxima semana. O Flamengo treina hoje também, o Flamengo treinou ontem e no dia do jogo o Flamengo também treina, porque o São Paulo ele gosta de ajustar algumas coisas no dia do jogo, algumas coisas posicionais, não envolvendo ali treino intenso, porque ele entende que tem que preservar ali a parte física dos jogadores. Então, o treino de hoje é mais tranquilo. O Flamengo treina hoje no caso, joga hoje. E no sábado a gente já vai enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Jogo com o mando de campo deles e a gente também tem que ganhar para afundar um pouco mais o Palmeiras ali na tabela e a gente ficar na parte de cima por mais tempo e quem sabe assumir a liderança. Então é isso. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para as outras pessoas e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Esse é o canal Futebol Expressivo. Estou todos os dias aqui falando de Flamengo para vocês. Tamo junto, pessoal. Valeu!